Antes de começarmos, recomendo que assista uma minissérie da Netflix, chamada The Island, uma série sobre um tipo específico de prisão. Não darei spoilers aqui, mas creio que faria sentido, de certa forma, para entender o ponto de vista de Schopenhauer e uma provável justificativa. E se este mundo for, na verdade, uma prisão gigante? Quando o filósofo do século XIX, Arthur Schopenhauer, observou a quantidade de dor que sentimos durante nossas vidas, ele concluiu que não é felicidade e prazer que buscamos, mas uma redução do sofrimento contínuo, que é uma parte inerente da existência. Ao olhar através das lentes sombrias da filosofia de Schopenhauer, ao comparar este mundo a uma prisão, ou, mais especificamente, a uma penitenciária, começamos a ver algumas semelhanças surpreendentes. Tal como acontece com a prisão, ninguém, pelo menos até onde sabemos, escolhe estar aqui. Vou fazer um adendo a essa afirmação: caso houvéssemos optado, teria que existir a possibilidade disso, e teríamos que afirmar que existe uma outra forma de vida, além da vida física, antes de entrarmos aqui. Se aceitarmos esta outra teoria, teríamos que entrar em outras linhas filosóficas, como a teoria da reencarnação, que afirma que teríamos contínuos renascimentos, entre outras afirmações, ou em teorias, como as que creem em altas hierarquias espirituais que, de certa forma, planejam nossa encarnação, com o objetivo de aprendizado. Enfim, essas outras teorias não defendem um planeta prisão, mas sim, um planeta escola. Voltamos à teoria de Schopenhauer, e a seu comparativo entre uma prisão e nosso lindo planetinha azul. Não podemos sair até que a nossa sentença termine, ou a menos que nós mesmos a terminemos. Ambos são limitados pelas paredes do tempo, que se fecham sobre nós à medida que cada dia nos aproxima da morte. E dentro dos limites das nossas limitações, geralmente experimentamos uma torrente de sofrimento, tragédia, preocupação e miséria. Passamos desesperadamente, de um prazer a outro, apenas para experimentar um alívio temporário da dor. No processo, os organismos que habitam a Terra, impulsionados pelo que Schopenhauer chamou de vontade de viver, leia-se instinto de sobrevivência, alimentam-se uns dos outros, apenas para que possam prolongar suas vidas miseráveis um pouco mais. Tal como as gangues de prisão, as espécies do mundo estão enredadas numa guerra contínua pelo domínio e sobrevivência. Comer ou ser comido, parece ser a ordem da natureza, quando observamos como as plantas, e também como certos animais, servem de alimento para outros animais, que sucumbem à presença destrutiva de seres mais fortes. A humanidade, por sua vez, ao mesmo tempo que explora os seus próprios irmãos, membros e drena o seu habitat natural de recursos, também é vítima de algum tipo de doença ou desastre. Quando removermos o véu da ignorância, e contemplarmos a dura realidade em que vivemos, poderemos começar a questionar, como faz Schopenhauer, a ideia de que, segundo ele, este mundo é o mundo bem-sucedido, uma obra de um ser onisciente, todo bom e, ao mesmo tempo, todo-poderoso. A visão de mundo de Schopenhauer é de agonia, desprovida da graça divina, e tem muito mais em comum com uma colônia penal, do que com uma instituição criada por uma divindade benevolente. Agora, ver o mundo como uma prisão, parece uma receita para a miséria pessoal. Por que não adotar uma perspectiva mais positiva e esperançosa? Por que olhar para isso com tanto pessimismo? Bem, a ideia de Schopenhauer vem com uma reviravolta. Dentro da sua visão de mundo pessimista, reside uma perspectiva que poderia ser muito benéfica para a humanidade. Baseado em seu ensaio sobre os sofrimentos do mundo, este vídeo explora o pensamento de Schopenhauer e sua visão pessimista da vida, e revela um segredo a ser obtido com ela. A vida como uma prisão, segundo Schopenhauer, afirma que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é o prazer, mas a dor, o elemento positivo da existência. Ele argumentou que o mal é o que faz sentir sua existência, e é, por isso, positivo.
por outro lado, a busca pelo estado de felicidade e contentamento a todo custo, nada mais é do que um desejo do fim de algum estado de dor. Assim, a experiência da dor é a fonte dos nossos desejos e necessidades. É o que nos motiva a buscar seu alívio, e, quem sabe assim, parar de continuar provocando o que nos machuca. A fome, por exemplo, é um estado de desconforto, que tem potencial para se tornar doloroso, mas isso nos leva a desejar comida. Assim, comer não é uma experiência assim tão positiva, pois só é considerado prazeroso, porque satisfaz um desejo derivado da dor, ou de uma sensação de falta, é nosso corpo avisando que a bateria está acabando. De acordo com Schopenhauer, a dor supera, em muito, o prazer neste mundo. E o prazer que sentimos é muitas vezes menos prazeroso do que esperávamos. Enquanto a dor é muito mais dolorosa. Ele só se esqueceu de citar que a dor do esforço em ter o autocontrole, para evitarmos a dor no outro quando é possível, nem sempre é tão dolorosa, se soubermos administrá-la. Basta olhar para um animal que come outro animal e comparar o prazer de comer com a dor de ser comido, para decidir qual dos dois supera o outro. Seria então, por este motivo, que um leão não mata sua presa quando não está com fome? E pode ficar até uma semana sem se alimentar? Schopenhauer chama a vida de decepção e trapaça, claramente uma pessoa com problemas, pois vemos no mundo o que temos dentro. Segundo ele, a vida, geralmente, torna-se mais dolorosa à medida que envelhecemos, à medida que vivenciamos tragédia após tragédia. Eu já penso diferente, sou da filosofia de que o que não me mata, me deixa mais forte. E mesmo que a vida se desenvolva como uma série de infortúnios, quando ainda somos jovens idealistas, e o mundo parece tão promissor. Apesar de muito do que planejamos, as nossas grandes esperanças e sonhos, eventualmente se desgastam ou não se concretizam exatamente como esperávamos, muitos acabam desapontados, se consideram infelizes, alegando que dificuldades caíram sobre nós. Deparamo-nos, na convivência com outros de nossa espécie, sentimentos como a insegurança, traição, pobreza, dor física, e possivelmente até perda das nossas faculdades motoras e psicológicas. Percebemos então, que a vida não é só arco-íris e sol, e que felizes para sempre são poucos e distantes entre si, a casa dos sonhos, a grande conta poupança ou o interessante círculo social, não são consolo para a dor imensurável que advém de estar preso nesta desolação rocha da destruição chamada Terra. Na verdade, a realização de tudo o que desejamos, e a supressão contínua da dor, e a busca incessante por realizar desejos por meio do prazer levam ao tédio, que é apenas outra forma de insatisfação. Veja grandes exemplos disso, como o nosso querido Whindersson Nunes, e nosso amado humorista, Jim Carrey. A visão de mundo de Schopenhauer não deixa espaço para otimismo, a vida é um fardo, o resultado de algum passo em falso, de algum pecado do qual estamos pagando a penalidade, e segundo ele, provavelmente teria sido melhor se isso nunca tivesse acontecido. Eu cito mais uma frase de Schopenhauer. Se você tentar imaginar, tanto quanto possível, quanta miséria, dor e sofrimento de todos os tipos sobre os quais o sol brilha em seu curso, você admitirá que seria muito melhor se, tanto na Terra quanto na Lua, o Sol fosse capaz de provocar os fenômenos da vida e se, aqui como ali, a superfície ainda estivesse em estado cristalino. Fim da citação. Schopenhauer nos compara cordeiros num campo sob o olhar de um açougueiro que decide quem será a próxima presa. Impotentes diante do nosso destino, só podemos esperar, aprisionados pela própria vida, pelo momento, quando o próximo infortúnio nos atingir. Alguns optam por escapar desse ciclo de miséria fazendo check-out mais cedo. Outros continuam fazendo o que sempre fizeram, que é consolar-se envolvendo-se com prazer. E assim, bebemos para esquecer as tristezas do passado, e nos entregamos a distrações para não sermos consumidos por preocupações com os infortúnios que ainda estão por vir. Como prisioneiros,
Deixamos de lado nossa penitência e a tornamos no máximo suportável, minimizando nossa dor. Embora pareça sombrio, é esta realidade que Schopenhauer quer que abracemos. Se você deseja uma bússola segura para guiá-lo pela vida e banir todas as dúvidas quanto ao caminho certo, maneira de ver as coisas, você não pode fazer melhor do que se acostumar a considerar este mundo como penitenciária, uma espécie de colônia penal. Quando olhamos ao nosso redor, vemos competição, falta de tolerância e até ódio contra indivíduos e grupos. Então, a vida já sendo difícil o suficiente, não nos impede de torná-la ainda mais difícil para o outro. Nós nos tornamos fontes de sofrimento um para o outro, em vez de apoio. Somos implacáveis com as más ações de outras pessoas. Odiamos nossos inimigos por nos infligirem dor. Somos excessivamente críticos com aqueles que cometem erros. Mas, não será esta animosidade descabida se, no final das contas, o mesmo destino trágico subjuga a todos nós? Estarmos vivos e humanos, e fazermos parte de um mundo que está contra nós, isso não tem muito em comum com uma prisão? São as deficiências da humanidade, a qual pertencemos, cujas falhas, uma e todas, nós partilhamos, sim, mesmo aquelas mesmas falhas com as quais agora ficamos tão indignados, apenas porque ainda não apareceram em nós mesmos. São falhas que não ficam na superfície. Mas eles existem nas profundezas da nossa natureza, e se alguma coisa ligar para eles adiante, eles virão e se mostrarão, assim como os vemos agora em outros. Se concordarmos, mesmo que parcialmente, desta visão da vida, e reconhecermos que todos partilhamos as mesmas ansiedades, inseguranças, tristeza, dor física e inquietação, porque fazemos parte da mesma existência miserável, podemos regular nossas expectativas de acordo. Incidentes que geralmente são considerados ruins, não são nada incomuns ou inesperados. Mas sim, consequências lógicas, de uma existência baseada no infortúnio. Por exemplo, quando as pessoas estão sendo rudes conosco, podemos imaginar o quão atormentadora a vida tem sido. Se estive com esses indivíduos até agora, e vejo que sua grosseria é esperada, então não devemos levar isso tão pessoalmente. Eles são prisioneiros, assim como nós, esperando a próxima surra dos guardas, e eventualmente, sua execução. Então, a menos que tenham conseguido transcender o sofrimento que acompanha a vida, é compreensível que as pessoas nem sempre se comportem da melhor maneira possível. Juntamente com a aceitação, Schopenhauer salienta que a sua perspectiva pessimista cria uma oportunidade de compaixão. Este é o segredo. Compaixão é a capacidade de despertar simpatia e preocupação com os sofrimentos ou infortúnios de outras pessoas. Tendo em conta a quantidade de miséria que a vida traz, e o fato de ninguém, segundo ele, ter escolhido estar aqui, podemos dizer, com segurança, que a compaixão é a resposta para qualquer um que participa aqui desta penitenciária. Além disso, Schopenhauer pensava que devemos ter compaixão pelos nossos semelhantes, assim como é tão essencial para o nosso bem-estar. Da compaixão flui a nossa vontade de ajudar uns aos outros, a nossa capacidade de aceitar as imperfeições da outra pessoa, a nossa inclinação para tornar esta pena de prisão coletiva mais suportável, porque optamos por alterar a forma como nos vemos, não como inimigos, mas como Schopenhauer o chamou, companheiros de sofrimento. Isto talvez possa parecer estranho, mas está de acordo com os factos, isso coloca os outros sob uma luz correta, e nos lembra daquilo que é, afinal, a coisa mais necessária na vida, a tolerância, a paciência, o respeito e o amor ao próximo, dos quais todos se destacam necessitado e que, portanto, todo homem deve ao seu próximo. O que achou dessa perspectiva? Você concorda com Schopenhauer? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vou adorar saber. Até o próximo vídeo.